Seja muito bem-vindo à aula número 13 de Inglês com Histórias. Na aula de hoje nós teremos uma história real, tá? Aqui eu tirei uma história daquele site que vocês talvez já conheçam, já tenham visto aqui no canal, Bored Panda. Depois eu vou deixar o link aqui no material. Tá aqui o print da história, né? Esse site, ele tem várias coisas e uma dessas coisas são histórias que as pessoas compartilham. Então, aqui tem uma história real, e além disso, eu não coloquei aqui, mas aqui eu só deixei a história, mas lá tem os comentários, a opinião das pessoas, o que elas acham que aquela, né, no caso aqui, a mulher deveria ter feito, se ela decidiu de forma certa ou não. Enfim, todo mundo ali interage como uma rede social mesmo, né? E a história de hoje é isso aqui, ó. Woman tries to guilt trip her sister into paying for her massive wedding with 200 guests. Então vamos lá, vamos entender o que é isso, né? A história é o seguinte, a mulher ela tá tentando fazer com que a irmã, né, pague por um casamento massive wedding, né, um casamento gigante aí com 200 pessoas. Então vamos entender com mais detalhes essa história. Aqui tá a fonte, né, boredpanda.com, e no final da aula eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o material da aula, o PDF, para você ter acesso a tudo isso que a gente vai ver aqui, tá? Todo esse PDF, né, esses slides eu transformo num PDF, em um material que fica para você. É só clicar, baixar, é de graça e fica aí com você. Se você quiser revisar, ver o vocabulário, todas as dicas vão estar aqui nesse material, no link da descrição do vídeo, tá bom? Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like porque me ajuda bastante. A gente compartilha né, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e compartilha com outras pessoas e assim a gente consegue aumentar a nossa comunidade para aprender cada vez mais inglês, né? Vamos lá, pessoal, eu vou começar aqui, essa aula vai ser a mesma dinâmica, eu vou ler o texto, primeiro em inglês para a gente focar na história e depois a gente vai entrar na segunda parte da aula para poder vir com as dicas de inglês, vocabulário, pronúncia, gramática e algumas coisas mais, tá bom? E para você que tem interesse em conhecer o meu curso completo, eu tenho aqui embaixo no link da descrição, é só você clicar, acessar e você tem 30 dias para testar o curso e se certificar que faz sentido para você. Se você não quiser continuar, é só me avisar que eu devolvo todo o seu investimento, tá bom? Link tá aqui embaixo na descrição, não perca tempo. Vamos então entender essa história? Vem comigo, ó. Woman tries to guilt trip her sister into paying for her massive wedding with 200 guests. Mulher tenta fazer com que a sua irmã pague por seu grande casamento com 200 convidados. Esse aqui é o título da história, tá? Agora vamos entrar no detalhe da história. Na verdade, tem dois comentários aqui, depois a gente entra diretamente no depoimento da moça, né? It hurts to realize that someone only wants to reconnect with you because they want your money. A woman revealed how her strange sister tried to pressure her into funding her lavish wedding. Ada for telling my sister her wedding is none of my concern. My sister left me and my mother during my parents' divorce when she was around 15. Neither my father or her helped us when my mother was very ill, so in my books, they are strangers. My sister came to the funeral, but I had to arrange everything, and she didn't even stay the night with me. She had been in contact with our mother once or twice a year, other than holidays. When my mom was alive, she sent her presents and tried to make amends with her, but it was all in vain. Once she got very ill, she told me she forgives her, but she's very upset that she never even visited or said anything about her being ill, even though she knew. She left my sister some money, but most of it went to me. I think this is fair because I was the only one that stuck with her and took care of her, and she wanted me to come to where she lives so we can spend her last few single weeks together. I went last week because I am really lonely and I would love to be close to my family. She promised I would not have to see my father while I was there because I am angry at him about recent and previous events. I went there and she had prepared me a room, which I thought was really nice. But 3 days ago, my father dropped in and he tried to have a conversation with me.
about how my mother was suffocating him, and he had no responsibility towards her, and I should just put the past behind. I was obviously quite angry, but I just ignored it, because my sister and I were having a nice time together. Then yesterday she told me she used what our mother has left her for wedding and honeymoon expenses. But she was yet to pay for her dress and the caterer, and she was out of money. She took me to a fitting to show me the dress. An extremely expensive dress, and the catering is for 200 people. All of it comes to an insane amount of money. I told her I could afford it, but I wasn't sure because it is a lot of money, and she could get help from someone else. She got annoyed at me and told me I had to do this because our mother's money is both our money. And if she knew she wanted all of this, she would have given her more than the miserable amount of money she left her. I told her the money she left was fair, considering they hadn't seen each other in about 11 years and she owed nothing to her. That she could have left her no money and it would be fair. She called my mother a sensitive bitch and told me she should have just gotten over it. I told her I don't give a shit about her wedding, and I will not pay a single dime for that occasion. She started yelling like mad and told me I'm being unfair and siding with a dead woman who cannot get over the past. I left there, gathered my stuff, and now I'm at a hotel, waiting to go home tomorrow. I know my mother was right about what she left, but am I in the wrong for not giving the money? E aí, o que vocês acham? Ela tá errada, a irmã tá certa, a irmã tá errada. Quem que tá certo aí nessa história? Olha, família, né? Família é um negócio... Não é fácil, sempre tem treta, né? Bom, pessoal, vocabulário, gramática e pronúncia. Vamos falar aqui, ó. Ada for telling my sister her wedding is none of my concern. Ada, o que quer dizer Ada? Eu sou a idiota, eu sou a idiota por dizer à minha irmã que o casamento dela não é da minha conta. Esse Ada é uma abreviação, né? Ela tá falando assim, ó. Am I the asshole? Eu sou a idiota, eu sou a cuzona, sabe assim? Cozida. Eu sou. E é isso, essa linguagem, essa é uma forma de escrever assim muito em fóruns, redes sociais, internet, em geral, né? Para abreviar, eles juntam isso. Mas lembrando que isso aqui é uma linguagem mais de internet, tá, pessoal? Mas que as pessoas acabam usando. Ada. Eu sou o nó cego, eu sou nó cego de fazer isso. Eu tô sendo um grande de um PNC, se é que vocês me entendem. Pau no... Entendeu? Ada. Ada for telling my sister, né? Bom, my sister left me and my mother during my parents' divorce when she was around 15. Então, a minha irmã nos deixou, né? Deixou a mim e a minha mãe durante o divórcio dos meus pais, quando ela tinha cerca de 15 anos. Cerca de 15 anos. Por volta de 15 anos, em torno de around 15. Tá? Você vai usar around. Tá? E aí você não fala around. Não é around, é around. É um som de A. Esse A aqui, né, ele tem um som de A. Around. She was around 15. Neither my father or her helped us when my mother was very ill. So in my books, they are strangers. Então, como ela não teve ajuda nem da mãe, nem do pai, quando a mãe... nem da irmã, nem do pai, quando elas estavam, né, quando a mãe estava doente, então, para mim, eles são estranhos. E o que é esse para mim? In my books. In my books, nos meus livros. Literalmente é isso. Nos meus livros, ou seja, o que é um livro aqui? É o meu registro, é o meu conhecimento. Então, para o meu conhecimento, eles são estranhos para mim. Então, para mim, até onde eu sei, sabe esse tipo de coisa? In my books. Até onde eu sei, até onde me consta, in my books. Então tá aqui, nos meus livros, né? Até onde eu sei, o meu conhecimento, na minha visão, né? Até onde me consta, eles são estranhos, in my books.
My sister came to the funeral, but I had to arrange everything, and she didn't even stay the night with me. Então a irmã foi ao funeral, mas eu tive que arrange everything. I had to arrange. Arrange, organizar, de arranjar mesmo, sabe? Tive que arranjar tudo. Arrumar, né, planejar, tomar conta do negócio, ligar e resolver. Arrange. I had to arrange everything. She had been in contact with our mother once or twice a year, other than holidays. Ela mantinha contato com a nossa mãe once, uma vez, ou twice, duas vezes, tá? Então você tem once, uma vez, twice, agora, três vezes, three times. Aí você não tem thrice, não tem. É once, uma vez, twice, duas vezes, three times. Three times, four times, aí literalmente uma vez, três vezes, quatro vezes, por aí vai, tá? When my mom was alive, she sent her presents and tried to make amends with her, but it was all in vain. Então, quando a mãe estava viva, ela mandava presentes e tentava o quê? Se reconciliar. Make amends. And try to make amends. Make amends é fazer as pazes, né? Se reconciliar, encontrar um meio termo ali. Make amends. Once she got very ill, she told me she forgives her. Então, depois que ela ficou muito doente, ela falou, eu perdoo ela. Tava doente, vai naquela, né? Perdoou. Tá? Chegando no final ali. But she's very upset that she never even visited or said anything nice about her being ill. Mas ela estava muito chateada, porque ela nunca, né? A filha nunca visitou, não deu nenhum conforto, né? Uma palavra né? Para ajudar. Então, ela estava muito upset, chateada, tá? Se você tá upset, você tá chateado, upset. Even though she knew, mesmo que ela soubesse. Então, mesmo ela sabendo de toda a situação, mesmo que even though she knew. She left my sister some money, but most of it went to me. Ela deixou um pouco de dinheiro para a irmã, mas a maior parte foi para mim. Most of it. Esse, né, most of it, maior parte. Most já tem essa característica de a maior parte, a maioria, é isso. A maior parte, a maioria, né? A maior, enfim, já é sempre a maioria nesse sentido, né? Aí deu algumas variações na tradução, mas é isso. But most of it, mas a maior parte. I think this is fair because I was the only one that stuck with her and took care of her. Eu acho isso justo, porque ela foi a única que ficou com ela e took care of her. Take care, pessoal, é cuidar. Take, tá? Take care. No passado, took, que ela cuidou dela. Então, and took care of her. Então, na pronúncia, né, também. Você tem took e você tem care. Eles competem. Lembra do som que compete? Took. E care. Então, você tira o K e fala praticamente, né? Você fala assim, took care. Isso aqui, ó, took care. Você não fala took care, não tem como. Então, I was the only one that stuck with her and took care of her. My sister called me a few weeks ago to tell me that she was getting married. Então, a minha irmã me ligou algumas semanas atrás. A few weeks ago. Algumas semanas atrás, a few weeks ago. O few é de algumas e ago, atrás. A few weeks ago. I didn't even know she was engaged. Eu nem sabia que ela estava noiva. Então, engaged, noiva, noivo. Se você está, I am engaged. She was engaged. Ela estava noiva, tá? Aqui não, você não vai falar, pessoal. Você não fala, engaged. Não. Engage. Você entra no engage e depois vem o D. Engaged. Que tem até quase um som de T. Engaged. Tá? Engaged. And she wanted me to come to where she lives, so we can spend her last few single weeks together. Ela queria que ela fosse até a casa dela. Vem na minha casa pra gente passar as últimas semanas dela como solteiras.
Solteiro, solteira, single. Single. Single, né, tem esse significado de algo que é único, que é isolado, single. Agora, para a pessoa, se a pessoa tá single, ela tá solteira. Ela tá sozinha, né? Solteira, single. And I went last week because I am really lonely. And I would love to be close to my family. Então ela foi na semana passada porque ela realmente está lonely. Ela está solitária. Lonely, tá? Lonely. E é querer ficar perto da família, né? Porque ela estava lonely. She promised I would not have to see my father while I was there. Promised. Ó, essa palavra, né? Prometeu. Promised. 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 She promised. Repete comigo. She promised. She promised I would not have to see my father while I was there. Tá? Aí aqui, ó, importante também, ó. Você tem while. Essa palavra é chatinha. É while. Ó. While. A língua vai lá no L. While. A língua vai lá no céu da boca, aqui, ó. No dente de cima. While. Aí você tem o I. While I. Então fica difícil, né, de falar while I was there. Se você não desacelerar, você não fala while I was there. Mas eles não falam assim, né? Então, while I. Você já entra no while I was there. She promised I would not have to see my father while I was there. É difícil essa, tá? While I was there. Se você não conseguir, desacelera e fala pausado. Tá? Então, por exemplo, I would not have to see my father while I was there. Não tem problema, tá? Eu só tô te ajudando a encaixar. Eu tô te ensinando como que eles falam, porque while I was there, o som é diferente de while I was there. Então, por que você tem que saber? Não necessariamente para você falar desse jeito, mas para você entender que quando você conversar com um nativo, ele vai falar while I was there. Ele não vai falar while I was there. While I was there. Tá? Esse é o som que você tem que estar preparado para ouvir. Né? Se você não consegue falar, não tem problema. A pessoa vai te entender. While I was there. Tranquilo, você só vai falar pausado. Mas eles vão falar assim. She promised I would not have to see my father while I was there. Percebe? She promised I would not have to see my father when I was there. Because I'm angry at him about recent and previous events. Porque eu estou angry at him. Brava com ele. Então, brava com ele, angry at. Você fica brava com alguém. Então, o at é como se fosse uma mira. Você tá brava com quem? Com ele. At him. Tem uma específico. Angry at him. Tá? I went there and she had prepared me a room, which I thought was really nice. Então, ela chegou lá, a irmã preparou um quarto, ela achou legal. But 3 days ago, my father dropped in. Mas 3 dias atrás, o pai apareceu. Dropped in. Drop, pessoal, tem o verbo drop, ele pode ser cair, de soltar. Então, se eu pego a caneta aqui e solto, eu tô drop. A caneta dropped. The pen dropped. Então, a caneta caiu. Então, caiu aonde? In. In é dentro. Caiu para dentro. É mais ou menos isso, né? Dropped in. Ele caiu para dentro. O pai chegou e apareceu. But 3 days ago, my father dropped in. Meu pai caiu para dentro. Ele deu as caras. Apareceu. Dropped in. And he tried to have a conversation with me. Tentou conversar comigo, né? Apareceu lá e tentou conversar com ela. Tried. Ó. Tried. Vamos conectar, ó. Tried to. Tried to. Tried to have. Tried to have. Sons que competem, você tira o primeiro. Então, tried to have vira try to have. Try to have. É try to have. Percebe? And he tried to have a conversation with me. Repete. And he tried to have a conversation with me. Try to have. Foca nisso. Try to have. Try to have. Try to have.
and he tried to have. About how my mother was suffocating him. Então tentou conversar com ela sobre como a mãe o sufocava. And he had no responsibility towards her and I should just put the past behind. E que ele não tinha responsabilidade com a mãe e que ela deveria simplesmente deixar o passado para trás, tá? Deixar o passado para trás é put, colocar, the past behind. É isso literalmente. Put é colocar o passado, the past, behind, para trás. Coloca o passado para trás, deixa para trás. Put the past behind. I was obviously quite angry, but I just ignored it. Então ela estava, né, claro, obviamente muito irritada, mas simplesmente ignorou. Esse quite aqui, pessoal, angry, irritada. Quite, ele intensifica. Ele traz, ela não estava angry. I was obviously angry é uma coisa, mas ela não estava obviously angry. I was obviously quite angry. Estava muito irritada. Quite angry. Então, intensifica. Quite. Because my sister and I were having a nice time together. Porque a minha irmã e eu estávamos nos divertindo muito, né? Juntas, né? Nos divertindo juntas. Together. Então, primeira coisa, esse to, você não vai falar to. Não é to. É t. Escuta, ó. Together. 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 Gather. Aqui é a língua entre os dentes, mas não é assoprado, é vibrado. Together. Together. Pegou? Together. Because my sister and I were having a nice time together. Then yesterday she told me she used what our mother has left her. Então ontem ela me disse que usou o que a mãe, né, já usou todo o dinheiro que a mãe deixou. Used. Use. D. E depois entra no D. Used. Used. Then yesterday she told me she used what our mother for wedding and honeymoon expenses. Para as despesas do casamento e lua de mel. Despesas, expenses. Expenses. Cuidado para não confundir com expensive. Expensive, caro. Essa blusa é muito expensive. Aqui ela está falando das despesas do casamento, lua de mel. Expenses. É muito parecido, né? But she was yet to pay for her dress and the caterer. And she was out of money. Mas ela ainda precisava pagar o vestido, a comida e estava sem dinheiro, tá? Então, she was out of money, ela estava sem dinheiro. Quando você está sem algo, out of, não sei se eu coloquei aqui, ó, coloquei ela. Out of money, então sem dinheiro. Out of time, sem tempo, tô na correria, tô na out of time. Pode ser também o tempo esgotou, o tempo acabou, né? Out of food. Acabou a comida, estamos sem comida. E out of patience. Cara, minha paciência, eu estou out of patience. Tô sem paciência. I am out of patience. Né? Tô sem paciência. Já foi pro brejo a minha paciência. She took me to a fitting to show me the dress. Ela me levou para uma prova. Prova do vestido? Fitting. Fitting. An extremely expensive dress and the catering is for 200 people. Um vestido extremamente caro. An extremely expensive. O an emenda com extremely. An extremely. An extremely expensive. Repete comigo. An extremely expensive. An extremely. An extremely. All of it comes to an insane amount of money. Tudo isso, né, dá uma continha insana de dinheiro. Então, an insane amount of money. An insane, vamos lá. An insane, por partes. An insane amount of money. Amount of money. Amount of money. Amount of money. An insane amount of money. An insane amount of money. Agora vamos ler a frase inteira. Eu vou ler, depois você repete. All of it comes to an insane amount of money. De novo.
All of it comes to an insane amount of money. Tudo repetição, cara. Pronúncia é muita repetição, tá? Não tem jeito. I told her I could afford it, but I wasn't sure because it is a lot of money. Eu falei para ela que eu poderia pagar. Então, se eu falo que eu poderia pagar, I could afford it. Tá? O afford, pessoal, é de conseguir bancar, de conseguir pagar. Né? Se você fala, I can't afford this, eu não consigo bancar isso. I can't afford this. Tá? Can you afford it? Você tem dinheiro para isso? Can you afford it? Aqui eu tô perguntando, né? Você consegue bancar? Você tem dinheiro? Você tem bala na agulha? Can you afford this? Ou can you afford it? Como tá aqui. And she could get help from someone else. Que ela poderia pedir ajuda from o quê? Someone else. Outra pessoa. Someone else. She got annoyed at me and told me I have to do this. Ela ficou irritada comigo e falou que eu tinha que fazer isso, né? Because our mother's money is both our money. And if she knew she wanted all of this, porque o dinheiro da mãe é o dinheiro das duas, né? Das duas, both our money. O both vem de ambos, ambas. Então, both our money, de nós duas. Né? O dinheiro é both our money, é de nós duas. Né? She would have given her more than the miserable amount of money she left her. Ela teria deixado mais do que a quantia miserável que deixou, né? Aquela quantia ali baixa, segundo ela, né? I told her the money she left was fair. Eu falei que o dinheiro que ela deixou era justo. Fair, justo. Considering they hadn't seen each other in about 11 years and she owed nothing to her. Considerando que elas não se viam há cerca de 11 anos e ela não devia nada para ela, tá? Dever é owe. Ela não devia, she owed nothing to her. Não devia nada a ela. That she could have left her no money and it would be fair. Que ela poderia, inclusive, nem ter deixado nada e ainda seria justo. And it would be fair. She called my mother a sensitive bitch and told me she should have just gotten over it. Ela chamou a minha mãe de vagabunda, sensível e me disse que ela deveria ter superado isso, tá? Should have just gotten over it. Gotten over é ter superado. Vem de superar, vem de get over. Quando você get over algo ou alguém, você vai por cima daquilo. Ou seja, você supera. Você deixa para trás. É uma forma de dizer deixar para trás, superar. Aqui, como está no particípio, né? She should have just gotten over it. Deveria apenas ter superado isso. Então tá aqui, né? She should have just gotten over it. Né? Get over, superar, deixar para trás. Né? É um phrasal verb para dizer exatamente isso. I told her I don't give a shit about her wedding. Eu falei que eu não dou a mínima pro casamento dela, tá? I don't give a shit. Eu não dou uma merda. Shit, merda. Então eu não dou a mínima. I don't give a shit. Né? And I will not pay for a single dime for that occasion. Eu não vou pagar um único centavo por essa ocasião. She started yelling like mad and told me I'm being unfair. Então ela começou a gritar como uma maluca e disse que eu tô sendo injusta. Injusta, unfair. A gente viu que fair é justo e unfair é injusto. Então ela estava sendo unfair. And siding with a dead woman who cannot get over the past. E ficando do lado de uma mulher morta que não consegue superar o passado. Siding, pessoal, é ficando do lado, pegando o lado da mãe, né? Siding with a dead woman. Siding, então você fala, ó, I'm not siding with her. Eu não tô ficando do lado dela. Eu não tô escolhendo, tomando partido. I'm not siding with her. Which side are you on? Siding vem de side. Side é lado mesmo. Significa lado. De qual lado você está? Which side are you on? Então, siding é tomar um lado. É tomar partido. I left there, gathered my stuff, and now I'm at a hotel, waiting to go home tomorrow. Saí de lá, juntei minhas coisas e agora ela tá pronta ali para ir para casa, né? No dia seguinte. Gathered my stuff. Gathered, juntei. Juntei minhas coisas. Gather my stuff. I know my mother was right about what she left. Eu sei que a minha mãe estava certa sobre o que ela deixou.
But am I in the wrong for not giving the money? Mas eu estou errada por não dar o dinheiro? Am I in the wrong? In the wrong, estar errada. Tô errado aqui, meu? Am I in the wrong? É isso que significa. Pessoal, link do material aqui da aula está na descrição do vídeo. Clica aqui embaixo, faça o download para você consultar, para você ter acesso a todo o material que a gente viu aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim você me ajuda muito. Eu sou o Vini Narciso, esse aqui é o Inglês da Vida Real e eu te vejo na aula.